O Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Olá, caros ouvintes, uma boa noite para você que nos ouve nesse instante e para quem vai nos ouvir em outro horário, um grande olá também. Nós terminamos hoje aqui o terceiro dia do 20º Concílio Geral da Igreja Metodista. E nossa redação está instalada, como nós já dissemos aqui outras vezes, na Escola de Missões em Teresópolis, na altura do quilômetro 46 da Serra do Capim, na BR-116. Eu sou José Geraldo Magalhães e estou aqui outra vez com a repórter Sara de Paula. E o programa Giro de Notícias do Expositor Cristão começa agora. Boa noite, Sara. Hoje, pelo menos, deu para gravar um pouquinho mais cedo que os outros dias, não é verdade? Realmente, José. Pelo menos aí 1 hora, 2 horas mais cedo a gente conseguiu fazer essa gravação hoje. Mas os dias têm sido maravilhosos. Hoje a gente começou amanhã com um culto onde a pregação foi trazida pelo bispo James Edwards, da Igreja Metodista Unida. A gente já comentou dele aqui antes, o perfil dele está disponível no site. E ele destacou que a Igreja Metodista no Brasil precisa começar a pensar mais no Espírito que vem de Deus. Foi muito bonito. E nessa perspectiva, o bispo James disse, abre aspas, os problemas da terra estão causando problemas no Brasil, mas a maioria deles, a igreja não vai vencê-los sem o poder de Deus, fecha aspas. Bom, e ele encerrou a sua mensagem orando pelo Brasil e pela Igreja Metodista. Seguindo a agenda conciliar, o bispo James também vai ministrar amanhã, no culto da manhã. Pois é, e o Plano Nacional Missionário, documento definido e aprovado em cada concílio geral, foi apresentado pelo bispo Paulo Lockman e discutido durante toda a manhã em plenária e depois nas delegações separadamente. E as lideranças elas avaliaram o documento na retomada dos trabalhos da tarde e no início da noite. Lembrando, né, Sara, que em um dos momentos da fala do bispo Lockman, ele mencionou o jornal Expositor Cristão. Sim, José, o melhor jornal cristão do Brasil, premiado, e ele está concorrendo agora de novo ao Prêmio Areté, que vai acontecer em setembro. E é claro, nós estamos na torcida. Afinal, o jornal tem 30 mil exemplares e é distribuído gratuitamente para todos e todas metodistas. É isso aí, lembrou da Bispa Marisa. Claro. E depois de apresentado aí o Plano Nacional Missionário, ou PNM, foram levantadas questões, dúvidas e até mesmo esclarecimentos e sugestões de uma nova redação no documento, como proposta do pastor Enoque Rodrigo de Oliveira Leite. Pois é, José, e o pastor Enoque levantou a questão na plenária que é preciso ser uma igreja inclusiva. E ele está aqui na redação para falar mais com a gente sobre o assunto. Opa, então vamos falar com o pastor Enoque. Bem-vindo, pastor Enoque, e parabéns pela sua participação com a questão da inclusão levantada no 20º Concílio Geral. Em primeiro lugar, pastor José, é um prazer muito grande estar aqui nesse veículo de comunicação tão importante da nossa Igreja Metodista em solo brasileiro, que é o jornal Expositor Cristão, e também os programas e o site que tem colaborado significativamente para divulgação da região e das regiões como documento oficial nosso. A questão é que nós precisamos, pastor, rever a nossa atuação missionária nas mais diferentes áreas. A gente sabe que é um desafio grande, porque existem várias especificidades, né? Mas quando nós olhamos como delegação o Plano Nacional Missionário e vimos ali uma pequena citação embutido com a ação social da igreja na pessoa com deficiência, logo me veio uma preocupação muito grande de que esse tema ele tem que ser contemplado na área missionária. A pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, antes de tudo, ela precisa conhecer o amor de Deus e, posteriormente, ela precisa também, pastor Zé, ser inserida na comunidade e poder exercer a sua vocação. Não é um tema que tem sido abordado pela igreja, a vocação da pessoa com deficiência, embora nós tenhamos já comigo 2 pastores com deficiência visual e outras deficiências vão começar a surgir na vida da igreja como fruto da bênção de Deus, como por exemplo ministérios com surdos, né? Só para mim ver se eu entendi bem, pastor, o senhor reivindicou que o tema da inclusão ele precisa ser incluído na ação social, isso?
Não, ele não deve estar na ação social. Ah, sim, deve Ao estar na contrário ação... disso, ele deve estar alocado na ação missionária. Ah, ok. E com uma amplitude, né? Porque ali há uma citação apenas como acolhimento. E precisa ser desenvolvido o tema de forma muito mais ampla, no receber, no cuidar, no discipular e no viabilizar e incentivar o exercício da vocação. Subjetivamente, pastor, está implícito ali, isso há anos e anos na história da humanidade, que a pessoa com deficiência não pode em si ser protagonista, mas se ela é chamada por Deus, ela pode, porque a capacitação do ministério não vem de fora, ela vem de dentro e da graça de Deus, né? E a inserção, né, dessa sugestão de inclusão no Plano Nacional Missionário, que é o documento, né, que vai nortear a Igreja Metodista nos próximos 5 anos, será um avanço na vida da caminhada da Igreja, né, na perspectiva do senhor. Sim, nós esperamos que ela, acolhida, ela possa colaborar sim de forma significativa, embora ela tenha que se somar a muitas outras ações, né? Por exemplo, como está acontecendo na 4ª região, o trabalho do pastor Ronilson, do pastor Wesley, com os surdos, né? Como está acontecendo na 3ª região, a criação de um GT regional para discutir políticas inclusivas. E na 5ª região também o trabalho da pastora Karen, né? E assim, uma abertura muito legal. Nós somos informados hoje, né, com um projeto inclusive trazido aqui para o Concílio Geral da 7ª região, na pessoa da Carla Tavares, né? Da reverenda Carla Tavares. Então, assim, são algumas ações que a gente tem conhecimento de que ela possa transformar em frutos. O essencial são os frutos. Uma vez contemplado no documento, essa temática ela vai ter respaldo, porque hoje nós não temos respaldo em documento, essa é a verdade. Nós temos mais uma pergunta, pastor Enoque, antes do encerramento. Sim. Você é um dos representantes aqui da 3ª região eclesiástica, delegado que foi eleito no Conselho Regional. Sim. E como que está a sua acessibilidade aqui aos documentos, já que você é uma pessoa cega? Sim. Assim, com relação aos documentos, hoje, através dos programas de computador, como esses documentos são digitados, né, nós temos ele no formato PDF, no formato Word. Eu diria que nós superamos essas barreiras, né? A região também, a minha região, e em especial a organização do concílio, ela foi de uma sensibilidade na pessoa do pastor reverendo Jonadab muito grande para comigo, porque eu estou aqui, por exemplo, acompanhado da minha esposa. Foi uma opção que o concílio me deu. Você pode estar com a sua esposa ou alguém para lhe ajudar, né? Então foi uma sensibilidade muito grande de que o concílio, a organização do concílio teve comigo. E no aspecto acessibilidade arquitetônica, né? É a primeira vez que eu estou aqui na escola de missões, hoje da 7ª região, né? É um lugar bastante acessível para o deficiente visual, é um lugar que não apresenta nenhum problema, e soma-se a isso a boa vontade do pessoal que compõe a estrutura. Não tem absolutamente nada que reclamar, ao contrário, acho que nós estamos sendo bem atendidos desde a cozinha até os mínimos detalhes. A Igreja Metodista, ela é isso, ela é sensível. Nós temos problemas sim a ser superados, mas o que é positivo precisa ser enfatizado, né? Ok, pastor, nós agradecemos aí a sua participação. Nós temos acompanhado aí o trabalho do pastor junto com a pastora Kari Janaína, que tem ministrado palestras, participado de alguns eventos, né, tentando inserir a inclusão na vida da igreja. Nós agradecemos novamente pela sua participação e a nossa redação está aqui de portas sempre abertas, o canal do Expositor Cristão, para as suas devidas reivindicações. Amém, eu quero também agradecer pelo convite, sinto profundamente honrado e deixar bem claro, né, que o nosso maior objetivo é simples, é que todos nós, independentemente de raça, de cor,
de deficiência, visíveis ou não visíveis, possamos ser colaboradores e tenhamos espaço no corpo de Cristo e vejamos a igreja, quem amamos, como é o caso da Igreja Metodista, sendo um espaço para todos, né? Então que Deus abençoe a todos, e você e o nosso jornal, que tem sido uma bênção na caminhada da igreja. Está aí mais uma participação especial aqui na redação com o parecer do pastor Enoque Rodrigo Leite sobre a questão da inclusão. Sara, que bela participação do pastor Enoque aqui na plenária, né? Nossa, foi ótimo, é muito bom ouvir ele falar sobre esses assuntos que ele domina, né? Ele foi a voz de todas as pessoas cegas, surdas, mudas, crianças, enfim, todos que precisam ser incluídos e incluídas, ainda mais na vida da igreja. E sobre esse tema ainda, nós temos também a participação do pastor Ronilson Lopes, de Belo Horizonte, que o pastor Enoque mencionou aqui em nossa conversa. É isso aí, pastor. Ele recebeu ali em Belo Horizonte a primeira Conferência Internacional de Missão Integral e Cultura Surda. Então vamos ouvir o áudio. Graças a Deus, aqui tivemos um evento muito bacana em Belo Horizonte, onde tivemos a participação do nosso bispo Roberto Alves, pastor Wesley. Poucos pastores, né, infelizmente, não esteve aqui conosco, e também as pessoas ouvintes, né? Foi só o pessoal surdo que acompanhou. Tivemos pessoas de Curitiba, irmãs que vieram de lá de Curitiba, da Metodista de lá, elas voltaram para Curitiba com desejo de criar um ministério com surdo lá também. Então nós temos aí uma resposta muito boa e favorável. Agora, o Rio, ele superou as nossas expectativas. No Rio de Janeiro, tivemos participação de vários ministérios com surdos, vários surdos. Houve restauração de vidas, restauração de ministérios. Tivemos, né, a oportunidade de falar. Outra pessoa envolvida nesse ministério é o pastor Clóvis Paradella, que participou do encontro no Rio de Janeiro. Lamentei muito de não estar lá, mas aqui no Rio, eu degustei, esse é o termo. Cada instante me alimentou muito, me inspirou muito, me impactou bastante. E nós precisamos nos despertar para essa realidade, que é a comunidade surda. No site do Detran aponta que no estado do Rio são 400 mil surdos, somente no estado do Rio. A Igreja Metodista no Brasil tem 255 mil e alguma coisa, não chega a 256. A Igreja do Nazareno tem 140 mil membros. Se juntar todos os membros da Igreja Metodista e do Nazareno em todo o Brasil, não dá o número de surdos que tem no estado do Rio. Dá para perceber, então, aí a preocupação do pastor Clóvis Paradella com esse tema, e as igrejas aí precisam estar atentas, né, quanto a isso. Bom, hoje à tarde a Comissão de Indicações fez a leitura dos nomes enviados para as eleições da Comissão de Legislação e Conselho Fiscal. Bom, essas comissões elas estão lá no nosso site www.expositorcristão.com.br. E hoje também a nossa equipe publicou vários vídeos em nosso canal sobre o Concílio Geral. O legal é que o nosso canal, durante a transmissão que acontece ao vivo, acabou se tornando uma sala de chat aí para metodistas, para cristãos e cristãs de todo o Brasil conversarem tanto sobre a transmissão quanto sobre outros assuntos. Isso é muito bom porque a gente está envolvendo novos amigos, novos telespectadores. Então vamos ler aí alguns comentários, Sara. Dá Bom, para puxar pra gente? Claro que dá, tem uns comentários muito legais falando da cobertura que o Expositor Cristão está realizando aqui no 20º Concílio Geral. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, esse é um trabalho profissional. Pensei que íamos ficar sem ter notícias. E é do Ideifli da Silva Júnior, perdão se eu falei o nome errado. O Juarez também deixou uma mensagem parabenizando a equipe do Expositor Cristão pela excelente divulgação e estrutura montada no 20º Concílio Geral. Bom trabalho jornalístico, gente. Que bacana, Sara. Olha, tem mais um comentário que eu tenho que ler, José. É um comentário aí enviado pelo Irwing. Nome difícil, hein? Super difícil. Ele estava vendo a transmissão ao vivo quando o Gustavo, da Confederação de Juvenis, falou. E ele lembrou do momento de ontem da nossa transmissão, quando a Isel, a nossa tesoureira, fez a apresentação do relatório, se emocionou, chorou. Mas hoje o Gustavo chorou também. Então ele mandou um comentário assim, melhor que isso, só a tesoureira que chorou no relatório, né? Olha só. Então, Gustavo, obrigado por ter se emocionado. A palavra foi ótima também. Muito bom. E você sabe, o nosso trabalho ele não seria possível se não tivesse a transmissão aí da equipe de rádio e TV da UMESP, com apoio aí da Rede Metodista de Educação.
Isso mesmo, e é parte também da equipe de comunicação, o pessoal da primeira região, que tem dado uma grande ajuda, um grande suporte com a cobertura de vídeos. Tem também o Billy Fadel, o pastor ali da 4ª região, trabalhando com a gente, e a Camila, que é da 3ª. Isso, o time aqui, dessa vez no Conselho Geral, ele tá grande. E nós estamos encerrando, então, eu já até perdi os giros, o 4º giro de notícias do Expositor Cristão. Acesse o site www.expositorcristão.com.br para ficar por dentro de tudo que será decidido aqui no 20º Concílio Geral. Bom, e continue acompanhando ali nas redes sociais com a hashtag 20CG para participar com a gente. É isso aí. Boa noite, José. Até o próximo giro. Boa noite, Sara, e até amanhã. Termina agora o Giro de Notícias.